Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Esta é a segunda fase dos vídeos que eu estou fazendo sobre o tema libertação espiritual. Na primeira fase, nós aprendemos sobre reinos, como que funciona o reino infernal, onde ele se localiza, como que a gente identifica uma possessão verdadeira, uma pessoa que está realmente possessa de demônio, ou quando a pessoa está fingindo. Nos vídeos introdutórios, antes de começar as aulas, eu dei alguns exemplos de casos de pessoas que vieram com seus traumas do passado, pessoas que com julgos desiguais, pessoas com relacionamentos tóxicos, e tudo isso tem envolvimento no mundo espiritual. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de como que a gente age. Por exemplo, eu estou na igreja e de repente uma pessoa se manifestou. Quem pode, quem deve, como que a gente faz, existe alguma técnica? Bom, mas e se eu não estiver na igreja, estiver na minha casa? E de repente alguém da minha família acaba se tornando uma pessoa com possessão demoníaca. Se manifesta ali os demônios. O que eu faço? Eu posso orar, eu posso tocar, eu tenho que chamar o pastor, tenho que chamar os presbíteros. O que eu faço? Pegando a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jogo óleo ungido. O que eu faço? Bom, é sobre esse assunto que nós iremos falar o dia de hoje. Os irmãos me perdoam, eu estou aqui com o notebook no meu colo, eu estou sem a minha mesa, estou sem minha mesinha aqui agora para colocar o notebook. Então, se balançar um pouquinho aí a imagem, me perdoa, porque eu estou com o notebook no colo. Mas o interessante não é a minha tela, o interessante não sou eu aqui, mas sim o tema que nós iremos ver hoje. Eu irei usar também, novamente, o slides para a gente acompanhar, acho que fica bem mais fácil a gente acompanhar pelos slides, né? Então vamos lá, a abertura do slide está aí, libertação espiritual, expulsão de demônio, que é o que a gente vai falar, como que a gente faz para expulsar o demônio, se caso aconteça alguma coisa, né? Eu posso expulsar, eu devo chamar o pastor, o que eu faço? Então é sobre esse tema. Vamos lá para o primeiro slide para a gente entender. Bom, o primeiro slide, no caso o segundo, né, que o primeiro foi o tema, como expulsar demônios. Como que eu devo expulsar demônios? Então eu coloquei aqui um versículo que está lá em Lucas, capítulo 4, do versículo 31 ao 36, que fala assim: e apareceu na sinagoga. Sinagoga, para quem não sabe, é um local como se fosse uma igreja no dia de hoje. É um local onde se reuniam para fazer o culto religioso. É como se fosse hoje para nós a igreja. Então apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo. Então o homem apareceu na igreja, na sinagoga, um homem que estava ali possuído por um espírito imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o demônio, depois de o ter jogado no chão, depois de o demônio ter jogado o menino, o homem no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer nenhum mal. Então isso é um dos exemplos de como que a gente faz. Então, Jesus entrevistou, Jesus perguntou o nome, Jesus quis saber o que ele quer fazer com a pessoa, não. Simplesmente Jesus identificou, era um demônio que estava ali possuindo aquele homem, usando a boca daquele homem, não estava falando nada de mentira, não estava falando nenhuma mentira, né? Porque ele gritou: o que você quer com a gente? Conosco, ou seja, tinha mais de um demônio. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Não, Jesus não veio para destruir.
Sei muito bem quem você é. Então ele sabia quem Jesus é. É o Santo de Deus. Mas Jesus o quê? Não deu nem trela. Para demônio, a gente não tem que dar ouvido, não tem que ficar questionando, conversando. Ele não é nosso amigo. E Jesus gritou logo: cale-se. Então determinou para o demônio calar-se. Cala. Não é para ficar falando coisa não. E saia desse homem. Então é uma das técnicas que Jesus usou. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu. Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Então, mais uma vez, a gente vê que Paulo, juntamente com os discípulos que estavam acompanhando ele ali, estava fazendo uma missão em alguma determinada região, e ali apareceu uma mulher, uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação. Então, essas mulheres aí que a gente encontra hoje em dia, deixa eu ler sua mão, né? Deixa eu ver sua sorte, é parecida com essas mulheres que a gente encontra hoje. E dava muito lucro para os seus senhores, porque naquela época tinha escravos. Então, essa mulher, se dava lucro ao senhor, com certeza ela era escrava e o senhor estava ganhando dinheiro com aquela adivinhação demoníaca que ela estava fazendo. E aí esse demônio começou, né, através da mulher, começou a seguir Paulo. Onde Paulo ia, ele estava tentando barrar, estava tentando atrapalhar a pregação de Paulo, o ensino que Paulo estava fazendo naquela cidade. E aí, por muitos dias, aquela mulher com aquele demônio começou andando atrás de Paulo e dizendo: esses homens, sim, olha, esses homens estão anunciando o caminho de Deus, a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Mas um dom irônico, um dom de zombaria. E aí Paulo, já perturbado, já irritado, tantos dias ali, não dando bola, não dá bola para Satanás. A nossa luta não é contra sangue nem carne, deixa ele. Mas tá aí começou a atrapalhar, começou a perturbar Paulo, e Paulo voltou e diz: em nome de Jesus, não em nome de Paulo, não do apóstolo Paulo, mas em nome de Jesus, eu te mando. Aí Paulo está mandando, usando autoridade, em nome de Jesus, saia dela. Na mesma hora, aquele demônio saiu da pessoa. Próximo slide. Quem é que pode expulsar o demônio, então? Bom, a gente viu um dos exemplos que Jesus expulsou. Vimos outros exemplos que o apóstolo Paulo expulsou o demônio. Mas quem é que pode no dia de hoje? Nós não somos apóstolos e não somos Jesus. Quem que pode expulsar um demônio? Todos que são cristãos e têm a sua vida no altar. Se você tem a sua vida no altar, se você tem buscado uma consagração, tem buscado constantemente a santidade, tem se entregado a tua vida realmente, levando as coisas a sério, tua vida está no altar, não tem acusação, não tem condenação, então você tem o Espírito Santo dentro de você. E Jesus deu autoridade e poder no nome dele para a igreja, e você faz parte dessa igreja. Então a Bíblia nos diz que Jesus deu aos seus discípulos poder e autoridade espiritual para expulsar toda a força do inimigo, e que absolutamente nada causaria dano algum. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então hoje nós somos o representante de Cristo. Hoje nós somos a qual Jesus deu autoridade e poder. Nós somos discípulos de Jesus. Ser cristão deriva da palavra Cristo, que deriva o quê? Ser discípulo de Cristo, ser um representante de Cristo, ser igual a Cristo. Então nós temos essa autoridade e poder em nome de Jesus Cristo. Então qualquer um pode, não precisa ser o pastor, não precisa ser o presbítero, não precisa ter título. Se você tem a tua vida no altar e você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é uma pessoa cristã, você pode expulsar demônio.
Logo em seguida está escrito aqui. Qual que é a exigências? Quais são as exigências? Bom, como eu falei, tem que ter uma vida no altar, né? Então a exigência é uma busca interminável. Isso até enquanto a gente viver, tem que buscar a santidade e um compromisso com Deus. Enquanto estivermos vivos, essa busca de santidade, de nos policiar, de deixar de lado tudo que a carne te vence, né? Porque não é porque você aceitou Jesus que você se tornou santa, não, nem santo. O que nos tornou santo é o nosso espírito. Nosso espírito voltou a ter o Espírito Santo novamente. Então nós temos dentro de nós o Espírito Santo, mas a carne continua a mesma. Então nós erramos, nós pecamos. E se você tem buscado na tua vida uma santidade, você procura evitar os erros, as falhas, o pecado, então você está vivendo uma vida em busca interminável de santidade e compromisso com Deus. Aí sim você tem autoridade e poder em nome de Jesus. Ter seriedade nas coisas, não ser jogoso, aquela pessoa que fica tirando sarro, aquela pessoa que fica levando a brincadeira, não ser blasfemo, né? Então blasfemar, somente com o Espírito Santo, é o pecado imortal. Não ser irreverente, né? Então tem que termos reverência nas coisas de Deus. Então mesmo que nós estamos tratando aqui de expulsar um demônio, um sujo, imundo, mas nós temos que ter reverência no nome de Jesus. Nós estamos ali representando como se fosse o próprio Jesus. Então vamos ler aqui Atos, capítulo 19, versículo 13 em diante. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus. Então tinha alguns judeus que andavam de lado para lado. Não sei bem claro se era a fins financeiro, né? Se era aquela mulher que adivinhava por esses demônios e ganhava dinheiro. Não sei se essas pessoas também faziam esse tipo de coisa por dinheiro, mas o que a Bíblia fala é que eram judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus. Então, se era através do poder de Deus, ou era apenas uma magia, um engano, através do próprio demônios, não sei, né? A Bíblia está dizendo que eles andavam de um lado para o outro, expulsando o espírito mal. E quiseram, então, usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos mal. Então, eles até então não usavam o nome de Jesus. Eles expulsavam os demônios de alguma forma. Magia, através do demônio mesmo, por engano, não sei. Mas eles começaram a usar o nome de Jesus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Aí os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, que era grande sacerdote, mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que estava ali dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as suas roupas rasgadas. Em outras traduções diz que eles saíram nus. Então presta atenção, eram filhos de um homem chamado Cefa, que era grande sacerdote. Então era um conhecedor da lei, era um conhecedor da palavra de Deus. Mas aquilo que eu falei, para enfrentar o reino das trevas, a tua vida tem que estar numa busca interminável de santidade. Tem que ter a tua vida no altar. Tem que ter consagração a Deus. Não é porque eu frequento, meu pai é sumo sacerdote, meu pai é pastor, eu frequento a igreja, mas eu sou de qualquer jeito, eu não busco um conhecimento, eu não busco uma santidade. E aí, dá legalismo para inverter a história. Você viu que eles conseguiam expulsar o demônio. Mas certa vez apareceu um demônio e falou: peraí, eu conheço Jesus que vocês estão usando o nome. Eu conheço Paulo também que usa o nome de Jesus. Mas vocês quem são mesmo? E aí, de uma certa forma, aqueles demônios bateu naqueles homens com tanta violência que eles acabaram saindo dali feridos e nus. Em algumas traduções, e aqui nessa tradução está como roupa rasgada. Então,
para o demônio ter acesso, ter poder sobre essas vidas, do demônio conseguir bater neles e fazer com que eles corram, eles não estavam tão em santidade, né? Ou não tinha tanta experiência para ficar com medo do demônio. Então não teve tanta autoridade para expulsar. Então por essa razão que a gente tem que levar as coisas a sério, levar a sério, com reverência. Nós estamos numa batalha espiritual. Como que acontece a possessão? Como que acontece uma pessoa ficar endemoniada? Bom, demonstrações de forças, brechas, são procuradas pelo demônio para instalar. Então, se você não está em santidade, você está ali fingindo que é um cristão, somente está indo para a igreja, acha que está bom, está fazendo sua parte. Se existe alguma brecha, algum erro, alguma imperfeição que você sabe que está errado, mas mesmo assim faz, não precisa nem ser necessariamente pecado não, mas se tiver em pecado também, acontece a possessão. Você permite o reino das trevas entrar na tua vida, mesmo você aceitando Jesus. Mesmo que você aceitou Jesus, se você deixar brecha, se você fazer algo consciente, que sabe que é errado, mas mesmo assim faz, você autorizou os demônios a entrar na tua vida. Acontece a possessão como ataques, como tentações, pecados, opressão espiritual. Então, muitas vezes são atacados, né? O demônio ataca, a pessoa fere a pessoa nitidamente, como aconteceu no versículo anterior que a gente leu, no slide anterior. Muitas vezes é uma tentação, o inimigo coloca uma tentação na tua frente para ver se você vai cair no prato, de repente uma sedução, né, de um homem bonitão, uma mulher bonitona, ou alguma tentação de ganhar um dinheiro fácil. Pecado, ele entra, oferece o pecado, e se você cair, você abre a porta para o demônio entrar. E uma opressão espiritual, que opressão que eu falei nas fase 1, nos ensino 1, opressão é diferente de uma manifestação. A opressão é aquela algo que acontece de repente na tua vida, tá tudo bem, mas de repente acontece aquelas tragédias que parece que é marcado, né? De tempo em tempo acontece. Isso é opressão demoníaca. Bom, os demônios discipando, eles não estão ainda alojados na tua casa, na tua vida, na tua família, ainda, tá bom? Mas é um alerta. Quando começam as opressões, tem que ter um alerta aí para a gente saber fechar nossas brechas. Para que a possessão demoníaca ocorra, é necessário um desmembramento tricotômico, gerando um consumo energético notável. O cérebro, por exemplo, ele consome cerca de 25% da energia do corpo. Então, vamos lá. Para haver uma possessão, uma manifestação, um demônio possuindo alguém, tem que ter um desmembramento tricotônico. O que é isso? Nosso corpo, nosso ser, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma, espírito. É a trindade, né? Deus trabalha na trindade. Corpo, alma e espírito. Para que haja uma possessão demoníaca, o demônio ele tem que afastar, empurrar o espírito do teu corpo. Ele não desliga, tá? Não desliga do teu corpo, senão você morre. Mas ele consegue empurrar, deixar como se tivesse ali em coma o espírito, e ele entra no meio. Então, ao invés de ser a tricotomia, vai ser o tetra, né? Tetracomia. Então, ao invés de ser 3, é 4. O espírito aqui, enquanto está aqui usando, o teu espírito que foi empurrado, está tentando voltar para o corpo, está tentando, lutando ali de qualquer jeito para voltar para o corpo. Mas aí é os demônios que estão usando o teu corpo. E isso consome energia, tá bom? O teu cérebro em si, sem demônio nenhum, ele já consome 25% da energia do teu corpo. Quando o demônio entra no trio, entra aqui e forma ali um quarteto, empurrando o teu espírito, essa luta do teu espírito com o demônio, ele querendo voltar para o teu corpo, e o demônio usando o teu corpo ali, gasta uma energia enorme. Por essa razão, que quando a gente lê na Bíblia, que quando os espíritos são expulsos da casa, eles andam procurando lugar para descansar, porque nesse processo de estar usando o teu corpo, existe um gasto de energia, tanto no teu corpo, como os demônios também estão gastando muita energia, lutando com o teu espírito para poder ali utilizar o teu corpo.
Então existe um consumo de energia e cansa. E aí ele sai procurando um lugar para descansar. E quando não encontra lugar para descansar, ele volta para a antiga casa, convida mais 7 espíritos junto com ele e volta para aquela vida que foi expulsa na manifestação ali demoníaca. Foi expulsa, e se ela não ocupar a tua mente, não entregar a tua vida, depois que ela teve ali o processo de expulsão do demônio, se não entregar a tua vida para Jesus, então volta 7 vezes pior, tá bom? Então o demônio, ele ocupa o lugar do espírito humano, como eu falei, né? Também conhecido como corpo espiritual, que continua tentando, o espírito continua tentando reintegrar a tricotomia, resultando ter um grande desgaste físico, né, no corpo. Durante a possessão, quando o demônio está entrando no corpo da pessoa ali, usando o corpo da pessoa, o demônio ele domina o sistema nervoso central. Então é por essa razão que ele consegue falar, ele consegue com muita dificuldade andar, se movimentar, agir, com dificuldade bastante, porque ele não é o dono do corpo. Ele está ali utilizando o corpo, mas não, o espírito está ali lutando contra ele. Então, com muita dificuldade, ele consegue se movimentar, com muita dificuldade, ele consegue ficar em pé, com muita dificuldade, ele consegue falar. Ele está usando um corpo que não é dele. E isso faz parte do sistema central, nervoso central. Por isso que ele consegue fazer alguns movimentos. Porém, esse demônio não consegue dominar o sistema nervoso autônomo. Porque o sistema autônomo e o outros sistemas cerebrais, eles trabalham por conta própria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu sistema nervoso autônomo precisa dar ordem para ele correr sangue? Não, meu sangue está correndo aqui no meu corpo. Enquanto eu estou aqui falando com você, meu coração está bombeando, está correndo sangue pela veia, voltando pelas artérias. Né? Então, esses órgãos que trabalham autônomo, não precisa de um comando primeiro para ele trabalhar, mas ele trabalha autonomamente, ele sabe o que ele tem que fazer. Os demônios não controlam. Por quê? Imagina se ele conseguisse dominar esse sistema nervoso autônomo. A primeira coisa que ele iria fazer é parar meu coração, para parar de bombear. E daí ele me mataria, porque é a vontade do demônio. Matar, roubar e destruir, para que eu não tenha salvação. Então ele não tem esse poder. Ele tem só poder no sistema nervoso central, que é o que comanda os movimentos do corpo. Tá bom? Vamos lá, para o próximo slide. Slide 6. Bom, slide 6. Como que acontece a possessão é uma continuação do assunto, né? Então, por meio do sequestro do sistema nervoso central, o demônio ele adquire controle motor e coordenativo, abrangendo tanto a micro quanto a macro coordenação motora. Então, que eu falei anteriormente, né? Quando ele entra no teu corpo e ele domina o sistema nervoso central, ele consegue adquirir o controle motor e coordenativo. Então ele com dificuldade fala, ele fala. Por que com dificuldade? Porque ele não utiliza a tua voz, ele não utiliza o teu cérebro, a tua personalidade. Ele é um demônio, é outro ser dentro do seu corpo. E aí ele também utiliza o controle coordenativo, que é o gesticular, falar, né, com dificuldade, tá bom? Não é como se você estivesse entrando numa armadura que não te pertence, não está exatamente formado para você. Então, como acontece a possessão? Com o domínio do sistema, como o periférico, endócrino, entre outros, o demônio pode desencadear doença. Então, ele não pode te matar. Ele não pode te matar, parar o teu coração ali uma hora, fazer com que o sangue não corra mais pelas veias, artéria. Mas ele pode, se você continuar constantemente ali tendo essa possessão demoníaca, ele pode causar uma doença no teu corpo, porque o corpo vai reagir. É como se fosse um corpo estranho, algo estranho está acontecendo no teu corpo, e isso pode desencadear doenças, e principalmente doenças mentais. Então, se as doenças causadas pelos demônios não forem descobertas com urgência,
pode se tornar irreversível do ponto de vista espiritual. Então, tem um caso aí, que eu falei na fase 1, quando a gente estava assistindo as primeiras aulas da fase 1, quando eu falei do Reinos, eu coloquei um vídeo de uma menina chamada Trica Costa. Trica Costa. Procura no Google, Trica Costa, a menina possuída, a menina endemoniada, e você vai ver, talvez lá no Kawaii, no TikTok. Essa menina, ela estava possessa de legiões de demônios. E eu acredito que muitas pessoas foram lá orar por ela, mas não foram o suficiente, porque talvez não tenha experiência, talvez não tenha conhecimento de como funciona. Isso que a gente está aprendendo aqui, como que funciona os demônios, é simplesmente orar e deixar ela ir embora para casa, que está tudo bem, o Senhor já libertou ela, ou tem que ter um tratamento, ou tem que explicar para ela que ela tem que entregar a tua vida para Jesus, senão volta 7 vezes pior. Enfim, até o ano passado eu fiquei sabendo que ela está numa clínica de psiquiatria, fazendo tratamento. Então, eu espero que não, mas se essa menina estava tendo essas possessões demoníacas constantemente e as pessoas não descobriram com urgência, talvez tenha pegado a mente dela, talvez tenha pegado já uma doença reversível no ponto de vista espiritual. E aí a gente vai pensar, mas os demônios ainda estão lá? Não. Se ela tiver com problema já mental, psiquiátrico, não tem interesse do demônio mais usar ela. E aí vai deixar ela nesse estado, aí, mas os demônios já não estão mais ali. E aí a gente acha que vai ter uma briga espiritual, vamos expulsar, e não tem mais, do ponto de vista espiritual, não tem mais missão nenhuma, porque não tem mais demônio ali. Ali já é uma outra batalha, não é mais para expulsar os demônios. Já é um processo de a gente orar ao Senhor e clamar misericórdia para que ela possa voltar ao normal, conforme Deus a criou perfeita. Então o demônio, ele se alimenta do pecado. Então, para ele entrar numa vida de uma pessoa, tem que ter alguma brecha, tem que ter um pecado que o permitiu possuir a pessoa, induzindo a pecar. Cada vez mais que ela peca, cada vez mais ela garante, né, a segurança dos demônios poder entrar ali. Então isso é um sinal claro de possessão. Bom, se a pessoa continua no seu pecado, olha, me arrependi, pequei, me arrependi, pequei, me arrependi, pequei, e continua, nunca entrega a tua vida para Jesus, fica nessa brincadeira como se fosse aquele, o Sansão. Deus falava, não faz, ele fazia, não faz, ele fazia, até que o quê? Os demônios conseguiu aprisionar ele nitidamente, né? Furaram os seus 2 olhos, ficaram lá como prisioneiros, sem força nenhuma, e pela misericórdia de Deus, Deus ainda teve misericórdia, ele conseguiu pelo menos entregar a tua vida, né? No último suspiro dele. Vamos lá, o slide 7. Bom, havendo possibilidade, se houver uma possibilidade, inicialmente realiza-se o mapeamento e a identificação espiritual. Então, se puder, se você ter... chegou uma pessoa que eu conheço aí, ela suspeita que ela tá tendo ataques demoníacos. Então, para saber se aquela pessoa já está tendo opressão ou se ela está cativa já, precisa fazer o quê? Um mapeamento espiritual, precisa conversar com ela, precisa ver por onde que ela andou, se ela teve algum pacto, alguma simpatia, se ela prometeu alguma coisa em outros lugares estranhos. Precisa começar a fazer uma identificação se é realmente espírito ou se é coisa da mente, né? Porque não necessariamente precisa dar endemoniada. De repente a pessoa tem realmente um problema mental, um problema psicológico, um problema psiquiátrico. Não é exatamente demônio, mas ela tem, o corpo dela tem. Então a gente precisa conversar, a gente precisa mapear os locais que ela anda, a família dela, de qual religião, ela frequenta as religiões da família, ela já andou no teu passado, já fez voto para algum santo que achava que era santo. Então isso a gente tem que fazer, se a gente tiver possibilidade, tem que fazer isso na vida da pessoa, ou até mesmo na tua vida, que você estiver ouvindo esse vídeo. E aí, detectam, coloquei a palavrinha difícil para falar, né?
detectam-se, agora foi, detectam-se falsas possessões. Então, fazendo esse mapeamento da vida da pessoa ou na tua vida, a gente consegue identificar se é realmente um caso de possessão demoníaca ou se é um caso de medicamento, ou se é uma falsa possessão. Então, na fase 1, você que não assistiu os vídeos anteriores, eu coloquei lá um vídeo de uma falsa possessão, de um rapaz que foi preso pelos guardas municipais, e ali naqueles guardas municipais, ele fingiu que estava possuído, estava endemoniado, talvez por efeito de drogas, mas isso acontece nas igrejas também. Tem algumas falsas igrejas, alguns lobos em pele de cordeiros que se dizem pastores e querem ter fama, querem ter mídia, e aí eles contratam algumas pessoas ali para fingir que está endemoniada. Então, eu não vou repassar os vídeos aqui, mas está na fase 1. Você que não assistiu os vídeos anteriores, assista aos vídeos anteriores que você vai ver que pode ser que de repente você está conversando com essa pessoa e essa pessoa está com uma falsa possessão. Por que uma falsa possessão? Ela está fingindo demoniar? Não. Talvez seja algum problema, algum trauma que ela sofreu do passado, alguma falta de atenção. Então, no vídeo anteriores, na fase 1, eu falei que havia uma pessoa que ela era muito sozinha, ela sentia falta das pessoas, uma carência. E aí ela começou a frequentar uma igreja, pegou amizade com o pastor, com a pastora, e toda vez que ela se sentia sozinha, ela ligava para a pastora e falava: pastora, eu não estou bem, eu acho que eu tô vendo coisas, e fingia que estava vendo coisas, que estava o demônio ali, para a pastora ir lá e dar atenção para ela. Então tem pessoas também que vai fingir essas falsas possessões. Para quê? Porque daí as pessoas vão cuidar, vão conversar com ela, vão dar aquela atenção. É coisa da mente. Mas não deixa de ser, a gente tem que identificar para a gente ficar perdendo tempo, achando que é demônio, mas a pessoa ali não tem nada de demônio, né? Então cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser analisado com ênfase nas condições pessoais daquela pessoa. A gente precisa conhecer a pessoa para fazer um acompanhamento espiritual dessa pessoa, tá? Em caso de manifestação, a expulsão tem que ser imediata, tá bom? Não dá, para ficar fazendo que nem uma determinada igreja famosa aí, de ficar: qual o seu nome? Tá fazendo o quê? Chama o chefe. O que você quer fazer? Não tem que ficar entrevistando. Você viu lá no exemplo que a gente viu no primeiro slide? Que Jesus falou pro demônio: cala-te e sai. Cala tua boca e sai logo. Então, você reconheceu, realmente um caso, uma manifestação demoníaca. Expulsa na hora. Mas se não houver manifestação, vamos supor que você percebeu que a pessoa ali tá possessa de demônio, mas ela não se manifesta. Você sabe que é demônio que está ali, mas ela não manifesta. Por mais que você tenta ali ter a orar e querer pôr a mão na cabeça, não tem. Essa igreja famosa aí tem isso aí, né? Muitas pessoas que vão lá na frente, não é todo mundo que se manifesta. Mas isso não quer dizer que aquela que não se manifestou não está possessa de demônio. Aí, mas você sabe, então, identificou que aquela pessoa tem uma possessão, tem algo estranho na vida dela, você sabe que é um demônio, mas ela não manifesta. E aí tem que fazer o quê? Iniciar um processo de pré-libertação. E aí, após o ato da libertação, é fornecido o quê? Um acompanhamento durante o período pós-libertação. Então, tem que... O que é o processo pré-libertação? É você falar para aquela pessoa: olha, eu estou identificando algo errado na tua vida, a gente tem que orar, vamos fazer uma campanha na tua casa, vamos orar, vamos buscar o Senhor, né? E vamos conversando com você, né? Você vai fechando a brecha, você vai confessando aquilo que você vai lembrando, vai orando ao Senhor, vai pedindo a Deus para te dar a libertação. Se houver manifestação, expulsa, acabou. Ah, mas durante esse processo não houve manifestação, mas você viu que o quadro da pessoa melhorou. E aí o que você tem que fazer? Tem que ter um acompanhamento dessa pessoa. Bom, senão os demônios voltam 7 vezes piores. A libertação, amado, ela vai mais além do que expulsar demônio. Então é isso que eu falei. A maioria das igrejas, essa igreja famosinha, né, da sexta-feira do descarrego,
ela costuma ali expulsar o demônio da pessoa e larga a pessoa e cada um para a sua vida, a vida que segue, volta na sexta-feira que vem, tá bom? Não é dessa forma. Tá bom? Libertação vai mais além do que expulsar o demônio só. Ah, expulsou o demônio, a hora tá tudo bem, você tá liberta. Não é só isso não. A expulsão de demônio é apenas uma parte de um processo mais amplo de uma libertação espiritual. Então nós estamos falando de libertação espiritual. Não estamos falando somente de expulsar demônio. O tema desses vídeos é libertação espiritual. Não é expulsar demônio simplesmente. Então expulsar um demônio simplesmente não liberta a pessoa completamente. Tá? Pois os demônios podem voltar ao lugar de onde saíram 7 vezes piores. Então a libertação é um processo complexo, no qual a expulsão de demônio é apenas um ato desse processo. Você expulsar o demônio na hora ali, na igreja ou qualquer outro lugar, é apenas um ato do processo que continua. Então na libertação, uma série de valores e passos são observados, como a ausência de pecado, precisa conversar para a pessoa, olha, você está em pecado? Você lembra de algum pecado que você fez? A retomada da vida cristã, você está afastado da vida, então volta para o caminho do Senhor. A quebra de maldição, você lembra de ter lançado alguma palavra maldita para alguém, ou alguém lançou alguma maldição na tua vida, de palavras, de gesto, de alguma obra que fizeram, você lembra? Entre outros. Então precisamos acompanhar essa pessoa, não é somente expulsar o demônio, como muitas igrejas fazem, bom? Então por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque o assunto é mais amplo do que a gente aprende na igreja. Demônios mente? Não precisa nem falar, né, amado? Demônios mente? Claro que demônios mente, né? Demônios são o mais mentiroso que existe. Mas toda hora ele mente? Ele não fala a verdade? Não, ele fala a verdade. Lembra lá no primeiro slide que eu falei? Que ele começou a falar de Jesus? Esse é o homem santo. Esse homem é um filho de Deus. Lembra quando falou de Paulo? Esses homens aí, eles veio pregar o evangelho. Esses homens são discípulos de Jesus. Estava mentindo? Não, não estava mentindo. Né? Mas o demônio mente? Mente. Então um cristão não pode ficar ali entrevistando, buscando instrução do demônio, porque se você faz isso, você revela o quê? Uma falta de escutar o Senhor. Se você está perguntando para o demônio, então pergunta para Deus. Quer saber alguma coisa? Pergunta para Deus. Você vai perguntar para o demônio? Como você vai saber se ele está falando a verdade ou está falando a mentira? Então a gente precisa tomar cuidado. Né? Aquele que confia no pai da mentira não é digno de servir o Senhor, que é a verdade que nos liberta, não a mentira do diabo. Então o cristão que entrevista demônio, como a gente vê muitas vezes, busca apenas aparecer. Tá? Essa pessoa que está entrevistando é querer se aparecer na televisão, na mídia, né? Demonstrar poder, domínio. Então a pessoa está querendo se aparecer. Não se faz isso. Então quando o cristão permite que o diabo fale, quando você começa a perguntar as coisas e deixa o diabo falar, o demônio falar, você abre a porta para que ele fale mentiras comprometedoras. Então, deixa eu puxar aqui o outro slide. Se não tiver, eu vou falar um testemunho aqui. Bom, vamos lá. Não tem não. Quando você permite um demônio falar, o que acontece? Você deixa ele começar a falar mentiras. Então, houve uma vez um testemunho que o pastor Carlo Ribas, inclusive essa apostila que eu fiz aqui é baseada na apostila dele, tá bom? Esse vídeo que eu estou fazendo é baseado nos vídeos, no estudo, no curso que ele vende. Então, o pastor Carlo Ribas falou um testemunho que havia um pastor que foi pregar fora, foi pregar numa igreja fora, e quando ele voltou, ele pegou uma região de mata, né? Aqui onde eu moro, aqui perto onde eu moro eu moro perto aqui eu moro aqui em São Paulo, perto da Serra da Cantareira, e a Serra da Cantareira, ela dá caminho para chegar na cidade de Mariporã. E você corta essa estrada, ela corta no meio da mata da Cantareira. É a mata onde aquele grupo, Mamonas Assassinas, caiu com o avião aqui e morreu. Determinadas regiões dessa estrada, ela corta o sinal, ela não tem internet, porque está no meio do nada, no meio do mato ali, do nada. E aí esse pastor que foi pregar fora, ele pegou uma estrada parecida com essa, e ali cortou o sinal da internet. E, para completar a situação, o carro dele enguiçou. Parou
Parou tudo ali e não funcionava mais, e ele não tinha contato, e ficou um tempão tentando mexer no carro, o que, que ele fazia, e ficou lá quase 4 horas tentando mexer no carro, tentando descobrir naquela escuridão, e não tinha um sinal de luz, não tinha o sinal de internet, só a lanterninha do celular, e ele não conseguia falar com ninguém. Até que depois dessas 4 horas, ele conseguiu, do nada, o carro voltou a funcionar e ele voltou para casa e contou para a esposa dele: olha, aconteceu isso. Acredita? Eu não tinha, eu pensei que eu ia ficar lá a noite toda, porque não tinha sinal. E aí, dias passam, o culto acontece, um dos cultos acontece, a mulher dele está lá no culto, ele está lá no culto, e aí de repente há uma manifestação demoníaca na igreja. E ele vai lá, né, como pastor, como todo pastor, vai lá e tenta expulsar aquele demônio, e aí o demônio olha para a cara dele e fala: ah, e ele começa a fazer o quê? Entrevistar o demônio. Quando ele começa a entrevistar o demônio, ele deu legalismo para o demônio falar. Se ele permite falar, tá dando autorização para me falar, beleza. Então aí ele pegou e falou: olha, eu tô aqui para matar a vida dessa pessoa, tô aqui aquela ladainha toda, tô aqui para matar, que ela é minha, que ela não sei o quê, mas eu tenho algo para falar aqui também, já que você permitiu eu falar. Aí olhou para a mulher dele e falou: ó, teu marido, lembra tal dia que ele falou que estava com o carro enguiçado, ficou 4 horas no meio do mato? Isso é mentira, ele estava com a amante. Nessas 4 horas ele estava no motel com a amante. E aí, adivinha? A esposa acreditou, ele ficou envergonhado na igreja, a igreja toda também ficou naquela: será que é verdade? Será que é mentira? Olha a destruição que houve, né? Pelo fato de ele permitir o demônio falar. Então não te permite o demônio falar. Bom, o demônio é mentiroso. Vamos falar aqui sobre portais. Bom, além dos pecados que abrem portas, né, para a entrada dos demônios na vida de uma pessoa, também existem pontos de apoio espirituais. Então, fora o pecado, né, que é uma das portas principais que entra na tua vida, entra na tua família, na tua casa, no teu emprego. Alguém entrou em pecado, cometeu pecado, o demônio vai entrar e vai acompanhar aquela pessoa dentro da família, na casa, no lar, no casamento, vai acompanhar. Por mais que a outra pessoa não tenha nada a ver com isso, mas o demônio vai acompanhar aquela pessoa que está em pecado. Fora esse pecado, existem pontos de apoio espirituais, frequentemente associados a quê? A objetos amaldiçoados, como imagem de santo, velas, roupas, quadro, entre outros objetos que a gente conhece. Então você sabe que aquele objeto é um objeto que pertenceu à tua família, mas aquele objeto é um objeto sagrado, consagrado. Então para que você vai dentro da sua casa? Se você guardar esse objeto na sua casa, você abre um portal para o demônio entrar, através daquele objeto. Não precisa ter o pecado na tua vida, mas pelo aquele objeto que foi consagrado a demônios, a outras religiões, ele entra por aquele objeto. Então pode ser objeto, pode ser imagens, né? Uma imagem aqui, sabe o que é? Minha tia foi lá naquela cidadezinha lá e trouxe para mim a santinha, a imagem, né? Essa vela, não tem nada a ver, vela é simplesmente, cuidado, amor, cuidado, não é uma vela com perfume, é uma vela cheirosa, é uma roupa que eu ganhei quadro e tantos objetos. Aí você pede a Deus direção, né? Tem sempre aquele lá que não tem nada a ver. Então tá bom, não tem nada a ver, deixa aí. Eu tô fazendo um vídeo para aquele que acredita, para aquele que quer vigiar, aquele que vigia, né? Orar e vigiar em todo o tempo. Aquele que procura, mapeia, alguma coisa tá errada na minha vida. Por que essa área há anos e anos não vai para frente? Por que todos, né, de tempo em tempo acontece briga, acontece uma desgraça, quebra as coisas? Por que tá sempre esse ciclo vicioso? Por que tem diagnóstico na minha família que parece que todo mundo nasce com aquela doença, todo mundo nasce e separa do primeiro casamento, todo mundo... Por que essa maldição hereditária que não existe? Mas por que acontece tudo? Se você quer acreditar, acredita. Se você acha que não tem nada a ver, pula essa parte. Tá? Não tem nada a ver. Então, um ponto de apoio cria uma estrutura espiritual, amado. Esses pontos de apoio espiritual, né, sendo objeto, imagem, vela, roupa, qualquer outro objeto, cria um ponto cria um ponto de apoio estrutural
que espiritual que facilita para o demônio, semelhante a um despacho. Por que a pessoa faz o despacho ali, coloca lá na encruzilhada? Aquilo é um ponto para o demônio entrar ali. Aquilo é um ponto. É um ponto de encontro de demônio. A pessoa colocou aquela oferenda, aquele despacho, para quê? Para chamar Deus? Não, é chamar o demônio que eles acreditam que são as entidades, os santos protetores deles. Que para nós sabemos que é demônios. Então eles colocam ali aquele despacho e ali se torna um ponto. E aí vai outra pessoa e ali se torna um local de encontro de demônio. Então é crucial entender e mapear esses pontos de apoio para evitar que os demônios retornem para a pessoa, irmão. Então se você está ali, num caso, fazendo uma oração, uma campanha no lar de alguém, e você identifica algum objeto, você identifica alguma coisa fora do normal, e você vê que ali pode ser um ponto de apoio, tem que falar para aquela pessoa, olha, você ganhou isso aqui de quem? De onde você encontrou isso aqui, esse objeto? Não que eu queira saber a sua vida, mas explica para a pessoa, pode ser um ponto de apoio para demônio. Se isso aqui veio de outra religião, se você ganhou de alguma pessoa, essa pessoa você conhece ela é evangélica, ela não é evangélica, como que é? Então, mapeia, tá bom? Faça esse raio-x na vida da pessoa ou na tua vida. De repente está acontecendo alguma coisa. Bom, análise espiritual. Toda possessão, ela ocorre na tricotomia humana, conforme eu falei, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Então, a possessão acontece na tricotomia humana. Portanto, é essencial dominar a técnica tricotômica da libertação, que visa o quê? Atingir o espírito, a alma e o corpo. Então, você tem que começar a observar. Peraí, amado, no teu caso, tá mexendo no quê? No teu emocional? Então, o demônio está conseguindo entrar na tua alma, mexer na tua alma. O teu caso é o quê? É enfermidade constante? É uma enfermidade que o médico não consegue identificar, os remédios não estão fazendo efeito? Então, o demônio está agindo no teu corpo. Você não tem vontade de ir para a igreja, você perdeu a vontade de orar, então o demônio está agindo no teu espírito. Então precisamos saber qual área que o demônio está agindo. Nós sabemos que ele entra nessa tricotomia, mas qual área que ele está agindo? Bom, então precisamos analisar, fazer ali um mapeamento. Se é na alma, as emoções estão desequilibradas, né? Enquanto o corpo haverá um quadro neurológico estável. Então, a emoção daquela pessoa está sempre irritada, está sempre gritando, está sempre preocupada. Então, é a alma da pessoa, a emoção. No espírito, o demônio ele pode dominar. Bom, então ele pode fazer com que a pessoa não quer mais ir para a igreja, não tem mais interesse de ler a Bíblia, não quer mais orar, quer se afastar das pessoas que são evangélicas. Então, o demônio entrou no espírito. Em caso de manifestação e o corpo, né, caso de doenças. Caso aconteça casos de manifestações violentas, você entrou numa casa, alguém te chamou, olha, tá, o meu marido, o meu filho está manifesto aqui, está quebrando tudo, está violento. É necessário, amado, dar uma ordem, chegar lá já dando uma ordem para o demônio, uma ordem ao corpo, porque ele está usando o corpo da pessoa. Então você dá uma ordem para o demônio, paralisar aquele corpo, não ter domínio daquele corpo, cancela a força física na hora. Em nome de Jesus Cristo, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, demônio. Cancela a força física agora. E aí ele para de quebrar, para de atacar, né? Então, quando necessário, se houver uma necessidade, deve-se o quê? Segurar a pessoa com firmeza, né? Se houver uma necessidade, a pessoa forte, vamos em caso de proteção aqui, vamos, né, prevenir. Então, segura a pessoa aí. Eu vou continuar orando, expulsando esse demônio. Paralisei o corpo, então agora segura ela. Segura com firmeza, sem machucar, é lógico, né? Não vai dar um mata-leão, né? Enforcar a pessoa. Então, preserva a segurança de todos ali presentes fazendo isso, tá bom? Vamos lá para o slide 12, está acabando. Análise espiritual ainda. Em caso de manifestação demoníaca, ao perceber que o demônio está presente, é crucial transmitir ordens claras, firmes, em nome de Jesus. Então você tem que dar ordens claras, tá bom? Então, não adianta você falar, tá amarrado, paralisa, senta,
que você quer? É que nem cachorro, né? Você tá domando o cachorro, você fala para ele sentar, ou levantar, tá a pata, dá um comando para ele entender. Se você falar um monte de coisa, o demônio vai entender? Não vai, né? O que você quer que eu faça? Eu fico amarrado, pulo, sento, levanto, põe a mão para trás, o que você quer que eu faça? Então dá uma ordem clara, firme, com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Não é necessário investigar nada, tá bom? Não tem que ficar perguntando nada, simplesmente ordene que ele saia em nome de Jesus Cristo da pessoa. Nos casos em que não há manifestação, eu sei que a pessoa está ali possessa, porque ela está meio estranha, mas não está manifestando. O demônio não quer aparecer, porque não é interesse dele aparecer, senão ele vai ser expulso. Ele quer ficar escondidinho ali, fingindo que não está acontecendo nada. Mas você sabe que a pessoa não está em si. Ela tem alguma coisa esquisita ali. E aí, não há manifestação demoníaca aparente. Mas você identificou uma possessão maligna. Deve-se o quê? Ordenar que os demônios saiam em nome de Jesus, mesmo sem manifestação evidente. Então, ainda que você não está manifestando, dá a mesma ordem. Fala para ele sair em nome de Jesus Cristo, dá a ordem para ele sair, sem machucar a pessoa. Possessão sem manifestação, que a gente acabou de falar. Então, a expulsão sem manifestação pode ser uma opção mais rápida. Bom, eu vou esperar ele manifestar para expulsar. Não, você percebeu que a pessoa te chamou, tá se sentindo mal, não tá legal, é alguma coisa estranha, expulsa o demônio ali, tá bom? Não fica esperando a manifestação, né? A expulsão sem manifestação pode ser mais rápida. Pode ser indolor para a pessoa, porque a pessoa não vai gastar energia lutando contra o demônio, o espírito do demônio, né? Vai ser menos traumática para a pessoa, vai ser rápida a recuperação para a pessoa possuída. É mais rápido do que quando ela é possuída, volta, sem saber o que aconteceu, um desgaste, uma fraqueza ali, né? Ela se sente envergonhada. Então, no entanto, pode não gerar tanta visibilidade midiática, tá bom? Para os libertadores da igreja. Então, esse tipo de manifestação, sem esse tipo de expulsão do demônio sem manifestação, não gera visibilidade, né? Não gera mídia para os libertadores de igrejas, né? Famosa, não é espetáculo. Então, por essa razão que eles preferem que manifesta. Mas para nós que estamos aprendendo o que é o correto, o que é o ideal, nós não vamos ficar esperando a pessoa se manifestar. Bom, percebeu alguma coisa? Vamos expulsar logo para que nem manifeste. Além disso, algumas abordagens podem priorizar a visibilidade e o espetáculo em detrimento de eficácia do bem-estar da pessoa possuída. Então, aquilo que eu falei, ficar fazendo show com a pessoa, né, é vergonhoso, né? A pessoa está lá na igreja para buscar uma libertação, e aí o falso pastor, o lobo em pele de cordeiro, fica lá fazendo espetáculo. Ajoelha, senta aí, põe a mão para trás. Pô, mas é a pessoa ali com seus familiares, tá vendo aquilo, né? Aquela coisa. É chato, né? Fica vergonhoso. Então a gente tem que pensar no bem-estar da pessoa possuída. Ela não tá querendo, ela não quer por si própria, não foi vontade dela querer um demônio na vida dela. Mas por alguma brecha, algum descuido, o demônio conseguiu entrar na vida dela. E aí você vai passar mais humilhação do que ela já está tendo. Então é importante que nós cristãos, que trabalhamos com libertação, avalie cuidadosamente as opções disponíveis, né? Escolha aquela que melhor atenda a necessidade espiritual no local, né? A necessidade física da pessoa possuída. Em vez de buscar apenas reconhecimento, olha, tá vendo como eu sou poderoso? Visibilidade pública. Vamos pensar como cristão, amado, né? A gente não está ali para se aparecer, para mostrar para todo mundo, olha como eu tenho poder, tá vendo como os temores me obedecem? Nosso interesse não é esse, irmão. Um cristão verdadeiro não quer isso, ele não quer mídia, ele não quer aplausos. Ele quer ajudar aquela pessoa porque você é um cristão. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E se fosse você? Você gostaria de ser espetáculo? Então é isso que nós estamos aprendendo, tá bom? Alguns cuidados. Bom, é crucial considerar a continuidade do cuidado e apoio pós-libertação. Então, desde o começo eu falei, você expulsou o demônio daquela pessoa, você precisa chamar ela para conversar e falar, ó, você precisa de um acompanhamento, você precisa vir mais vezes aqui no culto, né? Se possível, vá na casa da pessoa, faça um acompanhamento, faça um estudo, uma doutrina, veja se ela conhece a palavra, se não conhecer, ensina, se já conhecer,
fala para ela se firmar mais, né? Se não for possível para o cristão acompanhar essa pessoa após o processo da expulsão, e não houver alguém conhecido para fornecer esse acompanhamento, pode ser necessário procurar recursos adicionais. Então, eu não consigo, eu não posso ir te acompanhar, eu trabalho com escala, eu não sou pastor da igreja, né? Então, você tem que procurar alguém, explicar para alguém que conhece esse caminho, conhece sobre cura, libertação verdadeira, não essas fachadas que está tendo nos cultos, né? E aí você fala, olha, eu tô com uma tal pessoa, aconteceu isso, eu expulsei o demônio, mas eu não consigo acompanhar. Você pode acompanhar? Então você apresenta essa pessoa, para essa pessoa que pode acompanhar. Isso pode incluir encaminhamento para grupos de apoio. Tem igreja que tem grupos de apoio, que fazem grupos, né, sobre esse assunto. Centros de reabilitação, tem pessoas que fazem, né, como se fosse tem o centro de reabilitação de drogas. Então existe igreja que tem o centro de reabilitação em processos espirituais, ou organizações religiosas que oferecem suporte pós-libertação. Então não pode abandonar a pessoa e a Deus dará. A pessoa vai ficar pior do que estava. Então, no caso do indivíduo com quadro de vício, você sabe que a pessoa tem vício de bebida, vício de droga, vício de cigarro, de álcool, ou qualquer outro vício que ela tenha. Então é fundamental abordar esse aspecto durante o processo da libertação. Fala, olha, você tem que parar com isso, esse daí é um portal. Né? Você tem que, a gente vai te acompanhar, mas procura um tratamento. Se é bebida, procura um local que está um tratamento de bebida. Se é droga, né? Se é o cigarro, tenta, né, fazer de qualquer forma, fechar esse portal, porque é por onde os demônios estão entrando na tua vida. As substâncias aditivas podem servir como ponto de apoio para o retorno do demônio, né? Como mencionado, se a pessoa é liberta, mas volta a beber, volta a usar droga, volta a fumar, volta a ter outro tipo de vício, o demônio vai voltar. Então não adianta nada, né? A pessoa, mesmo assim, você tem que explicar para ela. Daí a opção dela se ela quer ser liberta ou não. Portanto, é importante buscar intervenções adicionais para tratar a vida, o vício, né? E fortalecer a pessoa. Então, aquilo que eu falei, é importante a pessoa, além, né, do tratamento espiritual, ela tem que fazer o tratamento do vício dela. Então, seria ideal, se caso de droga, conseguir alguma clínica que seja evangélica, que tenha um culto. Então, ela, além de tratar do vício, vai tratar da libertação espiritual. Isso pode envolver a participação em programas de tratamento de dependência química, aconselhamento psicológico, apoio espiritual contínuo para evitar recaídas e manter a libertação espiritual alcançada. Então, não é somente libertar as pessoas, tá bom? É um tratamento, não é simplesmente expulsou o demônio e está ali, não. Bom, exemplos de expulsão. Bom, vamos lá, como que algumas técnicas de expulsão? Jesus ordenou, falou para o demônio, cala-se, né? O Paulo determinou cala, mas tem pessoas hoje que utilizam várias técnicas que não são erradas, não. Bom, aí você vê a técnica que mais adequa a você. Bom, então essas são estratégias práticas para lidar com manifestação demoníaca. Então manifestou o demônio, o que eu faço? Ordenar que o demônio se ajoelhe, tem algumas igrejas que fazem, por quê? É uma questão de segurança. O demônio ajoelhado ali, dependente do cara, se for maior que a gente, grandão, forte, né? Pessoa, demoniado ainda. Então você, com a autoridade, pede para ajoelhar, para a segurança de todo mundo, pede para sentar, pede para calar, principalmente, não é para falar, né? Ou alguns falam para colocar a mão para trás, e usando comandos, autoridade em nome de Jesus. Então todos esses comandos é em nome de Jesus. Colocar a pessoa possuída sentada em uma cadeira, né? Tem pessoas que fazem isso, aí senta aqui, coloca ela aqui sentada, para realizar o processo de expulsão, proporcionando o quê? Uma posição mais controlada, segura, né? A pessoa sentada ali, você consegue controlar mais ali, né, a manifestação. Enquanto um cristão está orando, outros podem cantar louvores. Eu não acho muito certo isso, uma coisa ou outra, né? Vai cantar louvores, o louvor expulsa demônio, expulsa, mas acho que não. Mas tem pessoas que fazem, não é errado não, tá? Então, enquanto um cristão está orando em nome de Jesus ali, o outro está cantando louvor, lendo o texto da Bíblia, criando um ambiente espiritual fortalecedor.
É técnica, tá bom? Não estou dizendo que é uma certa, outra errada, não. Segurar a pessoa de maneira firme, conforme eu falei, né? Segura a pessoa, se for preciso, segura a pessoa firme, mas cuidadosa, né? Para evitar que cause algum dano na pessoa, em si próprio também, né? Ou até outros, no caso de libertação. E o último slide, para a gente encerrar esse vídeo aqui, tá aqui, ó. É importante destacar que essas práticas, algumas práticas erradas agora que eu estou falando, tá? Então é importante destacar que essas práticas não são apropriadas, tá bom? Então isso você não deve fazer. No anterior lá eu dei alguns exemplos de algumas coisas que as pessoas fazem que não está errado, tá? Cada um procura uma técnica, está dando certo? Está dando certo, legal. Mas isso aqui é errado, não faça isso aqui que eu vou acabar de ler. Então é importante destacar essas práticas não são apropriadas e nem eficazes para lidar com manifestação demoníaca. Na verdade, algumas delas podem ser prejudiciais tanto para a pessoa que está possuída quanto para os envolvidos no processo da libertação. Bom, por exemplo, bater na pessoa, nunca faça isso. Tá? Você está batendo, não é no demônio. O demônio está usando o corpo de uma pessoa, então não bata na pessoa, não puxa o cabelo da pessoa, não guspa na pessoa, entre outros atos de violência. Então, lembra que você está tratando com um demônio que está usando o corpo de uma pessoa, não é o corpo do demônio. Então não adianta você ter raiva, ódio, querer bater na pessoa ou alguma violência. Isso não apenas é ineficaz, não funciona para expulsar demônio, mas também é moralmente errado e pode causar o quê? Danos físicos na pessoa e emocionais naquela pessoa que está possuída e também nos parentes ali que está ali ou em outras pessoas que estão vendo aquilo. Passar óleo de ungido não funciona, irmão. Você vai ungir o demônio? Não funciona usar óleo ungido. Jogar água, eu vi no filme. Não tem água benta, tem o nome de Jesus Cristo que é poderoso, não a água. Colocar a Bíblia na mão do demônio. O demônio conhece a Bíblia muito mais que a gente. Então não vai resolver nada colocar a Bíblia na mão do demônio. Entre outros rituais, né? Então é a fé em Deus, é o poder de Jesus Cristo que são essenciais no processo de expulsar demônio. É o nome de Jesus Cristo que é poderoso. Tá? Várias pessoas colocaram, o demônio está ali, está manifesto. Várias pessoas vão lá e colocam a mão sobre o demônio. Isso pode ser útil em alguns casos. Alguns casos, né? Você está vendo que a pessoa não está conseguindo, vai lá, ajuda a pessoa. Mas é importante garantir que seja feito com respeito e sensibilidade, tá? Então evita qualquer forma de violência, constrangimento, colocar a mão em partes íntimas da pessoa. Cuidado, bom, tem que tomar cuidado com isso aí. Chamar o cabeça. Quem é o teu cabeça? Chama lá o cabeça, chama lá o teu chefe. Ordenar trazer demônios para outra pessoa. Pega esse demônio e vai para outro lugar, vai para outra pessoa. Então esse tipo de prática pode ser perigoso e contraproducente, tá bom? Não produz efeito nenhum. A libertação espiritual deve ser realizada com discernimento e foco na pessoa possuída, não em manipulação, não em controle sobre outras entidades. Bom, então a pessoa está endemoniada, você tem que expulsar, libertar aquela pessoa urgente, o mais rápido possível. E não ficar ali mostrando que você pode manipular o demônio, chama o outro, chama o cabeça, chama não sei quem, e todo mundo aqui vai te obedecer, você vai ver. Não, amado, expulsa e acabou, não tem que chamar outros demônios não. Operar a libertação durante o culto como um espetáculo, né, como acontece. Agora chegou o momento, né, do espetáculo, é o show do demônio. E aí a pessoa começa a fazer espetáculo no culto. O culto é para adorar o Senhor, é para glorificar o nome de Jesus, não para ficar fazendo o show do demônio. Então, fazer libertação durante o culto em forma de show, de espetáculo. A libertação espiritual é um assunto sério, bom? Ela deve ser tratada com seriedade, com respeito. Transformar o processo de um espetáculo pode ser prejudicial para todas as partes envolvidas e não reflete o princípio do amor e compaixão do cristão. Bom, que amor é esse ao próximo? Você ama o teu próximo e coloca em vergonha, em chacota? Então ordenar que a pessoa... outra coisa. Ordenar, eu expulsei o demônio. Olha, irmã, você estava tomando medicamento? Pode parar. Não, já oramos, fizemos uma campanha aqui em nome de Jesus Cristo aí. Se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, né? Pode parar o remédio. Não para não faz isso não. Bom,
ordenar a pessoa parar o tratamento médico, o medicamento, após a libertação, isso é extremamente perigoso. É irresponsável isso, tá? Porque o nosso corpo, além da manifestação demoníaca, pode ter alguma doença física também de tratamento. Pode ser aquela doença física ocasionada pelo doente? Pode, e se não for? Aí você vai falar para a pessoa parar o remédio, não é mais fácil falar para ela, ó, volta lá, seu médico, e pede para ele fazer novos exames, e aí ele vai falar para você se para ou não, mas em nome de Jesus Cristo eu determino, eu sei que você já está curada, mas volta lá no médico para saber, para ter a certeza. Isso é certo. Falar para a pessoa parar de ir no médico, parar de tomar um medicamento, parar o tratamento, isso é irresponsável. Bom, vamos lá. É importante que a pessoa possuída continue a receber assistência médica conforme necessário, mesmo após a libertação espiritual. Em resumo, o processo de libertação espiritual deve ser conduzido com sabedoria, compaixão e respeito pela dignidade e bem-estar da pessoa possuída. Práticas violentas, manipuladoras ou irresponsáveis não são aceitas e pode causar mais danos do que benefício. É importante buscar orientação e assistência de líderes espirituais experientes e éticos ao lidar com casos de manifestação demoníaca. Então a gente encerra aqui, esse é o último slide, voltando a dizer, esses slides que eu estou fazendo aqui, ele é tirado da apostila do pastor Carlo Ribas. Pastor Carlo, é Carlo, não é Carlos, é Carlo, Carlo Ribas. Ele é um pastor que trabalha nessa área de cura, libertação, ele tem experiência nesse assunto, ele tem cursos, ele tem, como chama, esqueci o nome, quando a pessoa faz ali não é uma consultoria, é tipo uma espécie de consultoria, não sei se é esse nome. Ele dá uma consultoria espiritual, então, se você quiser falar com ele no WhatsApp, ele te atende no WhatsApp, te dá uma consultoria espiritual, ele vai fazer esse mapeamento na tua vida para ver se o seu caso é um caso espiritual, se é alguma doença física que você tem, tá? Ele tem experiência sobre o assunto, mas não é grátis. Bom, tem bastante vídeos bons na internet dele, mas esse curso, o curso de libertação não é grátis. A assessoria, né, que eu não sei se é esse nome, mas entendeu, né? Assessoria também não é grátis. Bom, e é um pastor que vive da obra, vive, né, desse assunto aí de libertação espiritual. Bom, se você gostou do vídeo, compartilha. Se você gostou, dá o seu like, tá bom? Para me incentivar, para você motivar, né, para a gente continuar esse assunto. Se você tiver algo para comentar, se você quiser dar algum testemunho, alguma pergunta, coloque no comentário que eu estarei em contato com você assim que possível, tá bom? Ficou na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, tá bom? Mais uma vez, eu peço perdão, a câmera balançando aí, é porque o notebook está no meu colo, tá bom? Minha mesinha aqui que eu coloco ele não está aqui comigo agora, mas eu acho que ficou bom para a gente entender, tá bom? Deus abençoe a sua vida.